Olá, eu sou Pierre Pessoa, professor e fundador do Smart Fluent. Nesse vídeo, a gente vai ver a importância de aprender vocabulário e como esse vocabulário pode ser aprendido de maneira mais rápida. Estudos comprovam que, no início do estudo da língua inglesa, seria interessante que a gente dedicasse 80% do nosso tempo para aprender vocabulário e, consequentemente, aprender a pronúncia correta desse vocabulário. Estudos provam que, se a gente souber as 300 palavras mais faladas da língua inglesa, isso vai corresponder a até 50% das palavras de um texto. Logicamente, um texto informal. Se a gente aumenta de 300 palavras para as 1.000 palavras, isso vai corresponder a aproximadamente 65% de entendimento de qualquer texto. Se a gente sobe para as 2.000 palavras mais faladas, é interessante colocar aqui, não são 300, 1.000 ou 2.000 palavras escolhidas aleatoriamente. A gente vai pegar um dicionário agora e de maneira aleatória nós vamos memorizar as palavras que a gente acha que são importantes. Não. A gente precisa de saber que existem as 1.000 e 2.000 palavras mais faladas, mais importantes da língua inglesa. Então, essas 2.000 palavras, elas vão corresponder até 95% de entendimento de qualquer texto ou de qualquer conversa. Logicamente que isso vai ser somado com aquelas palavras que são parecidas com as palavras da língua portuguesa, que seriam os cognatos. Mas aí é o seguinte, quando a gente fala nas 2.000 palavras mais faladas, a gente pode ter a falsa impressão que deve ser muito difícil e também bem demorado para a gente conseguir memorizar essas 2.000 palavras. E não é nada difícil e nada demorado. Olha só, existem várias formas de se memorizar e de se aprender palavras em inglês. Uma das formas mais conhecidas e que as pessoas geralmente mais utilizam é aquela forma de pegar uma folha, colocar de um lado as palavras em inglês e do outro lado a gente vai colocar os seus significados. Funciona? Até que funciona, só que tem um problema. Demora muito e aí a gente não consegue acelerar o processo de aprender e às vezes fica cansativo e chato. É bem mais interessante que, em vez de estar fazendo isso, está tentando aprender palavras em uma música que você está gostando. Mas, para a gente conseguir memorizar essas 2.000 palavras numa velocidade super rápida, o que é que nós vamos fazer? A gente vai ter que utilizar os facilitadores ou as técnicas de memorização, técnicas essas que a gente usa lá no Smart Fluent e a gente incentiva muitos alunos a fazer esse exercício. Basicamente, são 5 aceleradores mentais, onde a gente vai estar acelerando a velocidade de estar aprendendo essas palavras. Nessas técnicas, a gente vai usar, dentre outras coisas, os famosos flashcards. É muito comum cursos de inglês ou pessoas utilizarem flashcards hoje em dia. Só que, às vezes, usam o flashcard por si só. Para quem não sabe ainda o que é um flashcard, é fácil. São aqueles cartões rápidos que de um lado tem a imagem, uma palavra em inglês, e do outro lado tem o seu significado dessa palavra ou como se diz essa imagem em inglês. Isso pode ser feito tanto eletronicamente no PowerPoint ou programas de computador, ou então você pode fazer isso escrito à mão, ou você pode fazer os seus cartões. Esse é o primeiro passo, esse é um passo que realmente acelera a gente memorizar as palavras mais rápido. E estudos comprovam que isso acontece porque se a gente pega essa palavra de um texto ou de uma lista de palavras, o fato da gente concentrar toda a nossa atenção e nossa visão nessa palavra faz com que a gente consiga aprendê-la bem mais rápido. Só que existem outras técnicas de associação, de ponte mental, onde vai ligar uma palavra que a gente já conhece ela em português ao seu termo utilizado em inglês. E aí vai fazer uma ponte mental, fazer uma conexão. E aí onde vai usar a técnica do Edna, que essa Edna eu sempre costumo dizer que é a forma que o nosso cérebro usa como sistema operacional. E aí a gente vai usar técnica de associação, de ponte mental, de phonics, dentre outras. Então, basicamente, para vocês entenderem como é que funciona, é o seguinte. A gente vai tentar utilizar o phonics, ou seja, buscar uma palavra em português que o som dela seja parecido com essa palavra em inglês.
pode ser até o começo ou o final da palavra, ou parte dela, ou duas palavras. E aí a gente vai criar uma história onde vai fazer uma ponte mental que vai ligar a palavra que a gente sabe em português com esse termo que é dito em inglês. Embora pareça ser um pouquinho complicado ou até um pouquinho demorado de se entender, mas o fato de você aprender e utilizar essa técnica, ela é extremamente importante porque ela vai acelerar. Você vai conseguir memorizar até 100 palavras diferentes em inglês em 1 hora ou menos. Então, se a gente consegue memorizar 100 palavras numa hora, então imagine quanto tempo a gente vai conseguir memorizar essas duas palavras. Então é interessante você saber que existem técnicas, existem formas de se aprender que vai acelerar muito mais. Eu vou usar um termo prático agora para a gente memorizar algumas palavras. Imagine que a palavra quintal em inglês é yard ou backyard. Então, como é que a gente faz para a gente fazer com que a pessoa ligue a palavra quintal com yard em inglês? É fácil. Imaginem que no seu quintal existem muitas pimentas. Yard, muito. Vamos ver? No seu quintal existem muitas pimentas. Yard, muito. Então, essa técnica de associação com ponte mental, com phonics, faz com que a gente associe e lembre essa palavra mais rápido. Outro exemplo, a palavra maçã em inglês é apple. Apple. Então, imagine que Olivia Palito, ela comprou um monte de maçãs para fazer uma torta de maçã. E Popeye chegou lá com fome, não tem espinafre e comeu as maçãs. Daí Olivia Palito chega para Popeye e diz assim: "Ah, Popeye, comeu todas as minhas maçãs." Então, existe essa técnica, dentre outras, que aceleram muito a questão do aprender inglês. Então, é muito importante você entender que com vocabulário a gente consegue atingir os outros estágios da língua inglesa. É isso aí. Te vejo no próximo encontro.